Cascode. E aí, moçada, beleza? Para quem gosta de teoria, lá vai mais uma. A configuração Cascode. Bastante gente vê, mas às vezes é difícil de entender o princípio de funcionamento dele. Então vamos destrinchar esse circuito e entender qual é o princípio de funcionamento. Ele pode ser montado com qualquer tipo de elemento ativo, válvula, transistor, MOSFET, efeito de campo, enfim, qualquer tipo de componente. Mas como o nosso canal é mais voltado aos antigos, eu vou falar só do valvulado. Mas se você tirar a válvula e pôr um transistor no lugar, o efeito é o mesmo, a maneira de entender é exatamente a mesma. Primeiro nome. Há controvérsias, mas a definição mais segura que eu achei foi essa daí. Cascode é triodo cascateado com características similares a pentodo. Já vamos entender qual é a ciência que está atrás disso. Bom, para fazer a análise, a gente tem que olhar que o elemento de entrada, válvula ou transistor, está na configuração de catodo comum, no caso da válvula, ou emissor comum, no caso do transistor. Isso proporciona uma impedância de entrada ou valor de resistência máxima de entrada razoavelmente alto. E o elemento de cima está na configuração grade comum ou base comum. Vamos analisar cada um em separado. O uso do cascode é mais interessante em radiofrequência, em frequências muito altas, porque o que acontece? Se a gente pegar um triodo, o que ele tem em relação a capacitâncias internas? Veja que para áudio, a capacitância entre grade e placa, grade e catodo é praticamente irrelevante. Porém, em frequências altas, essa capacitância começa a provocar realimentações, pode provocar uma oscilação maluca aí, difícil de controlar. Então, o pentodo é interessante nesse caso porque ele quebra as capacitâncias. Veja só, como ele tem 3 grades, as capacitâncias entre elas acabam ficando em série. E se você se lembra, a capacitância em série diminui. Portanto, aumenta a distância capacitiva, vamos dizer assim, entre entrada e saída e reduz bastante o efeito de alguma realimentação de saída para entrada. E aí o cascode, nessa configuração maluca de 2 válvulas em série, acaba quebrando as capacitâncias também, e aí aumenta a distância física e diminui a capacitância entre saída e entrada. Essa, portanto, é uma característica muito desejável desse circuito. Porém, por ter 2 válvulas em série, eu somo os valores de impedância de cada uma. Então a impedância de saída desse circuito é muito alto. E a gente sabe que o desejável de um amplificador é que tenha impedância de saída baixa. De uma forma bem simplificada, a válvula é como se fosse um potenciômetro, onde a grade seria o ajuste. Como eu coloco 2, vai acabar acontecendo que eu somo as resistências. E você vê que o valor final dessa resistência associada é uma série, vai ficar muito mais alta. Vamos entender então o funcionamento desse bichinho. A entrada do sinal é na válvula de baixo e vai se comportar dessa maneira. Eu tenho a entrada pela grade, polarização tranquila feita pelo resistor de catodo, e a válvula 2 de cima vai ser simplesmente a carga da de baixo. Portanto, nada de espetacular, uma ligação clássica. Já a de cima, como ela está montada na configuração de grade comum,
acaba recebendo o sinal via catodo. Se você não lembra o funcionamento do modelo grade comum, eu sugiro assistir um vídeo bem antigo que eu falei sobre isso. Mas resumidamente falando, eu posso entrar com o sinal na grade ou no catodo. O importante é que exista variação entre grade e catodo, é aí que a válvula amplifica. Se eu variar a grade para cima ou para baixo, eu faço o fluxo de elétrons aumentar ou diminuir, e portanto acontece a amplificação. E se eu deixar a grade estável, no caso aí você vê que tem uma polarização feita por resistores e um capacitor que garante que a grade fica parada. E eu vario o catodo. Então eu vario a tensão relativa entre o catodo e a grade. E a válvula amplifica isso. Portanto, é a mesma coisa. Há algumas diferenças, por exemplo, o valor de impedância, que não vem ao caso agora nessa análise. Resumindo, então, esse circuito é uma associação entre uma ligação em catodo comum para uma grade comum, onde uma válvula é carga da outra. Como esse vídeo é só um bate-papo sobre o princípio de funcionamento, eu não vou fazer nenhum cálculo, mas mostrando ainda as características, como que você tem que projetar a polarização de cada uma delas. A de baixo, como ela está mais próxima do negativo, para fazer a polarização de grade, eu tenho que cuidar apenas de verificar o valor do resistor de catodo. Ou seja, eu coloco o resistor de catodo de acordo com a polarização de grade que eu desejo. Nada de espetacular. E vão aparecendo os cardzinhos aí, link para os vídeos relacionados a esse assunto da polarização. Só que a de cima tem que ter um cuidado maior, porque o que acontece? Ela está pendurada em cima de um valor muito maior, em cima da tensão do resistor de catodo e da tensão da própria válvula de baixo. E esses dois valores terão que ser considerados para colocar a de cima no ponto de trabalho desejado. E é isso. Espero que tenha sido didático nessa explicação, que tenha facilitado o entendimento, que ele não é nada complicado, é apenas uma associação meio diferentona. Se você gostou, deixa um joinha aí, se inscreve no canal. Grande abraço e até a próxima. Esquerda. Um passo. Agora 10 passos. Certinho 10. 100 passos. 200 passos. 400 passos. Agora a direita.